tarde, pessoal. Tudo bem com vocês? Então vamos começar a nossa aula de hoje. Lembrando que a gente está nesse assunto ainda de integrais duplas. Nós já tivemos 3 aulas sobre isso. Já falamos sobre integrais duplas em retângulos, em regiões mais gerais. E na última, a gente falou sobre mudança de variáveis, especificamente sobre mudança para coordenadas polares. E na aula de hoje, então, a gente ainda vai ver integrais duplas, só que nós vamos ver algumas aplicações, ou seja, para que servem as integrais duplas, onde é que você pode aplicá-las no dia a dia ou em problemas da física e da engenharia. É claro que nós já vimos aqui em sala pelo menos 2 aplicações de integrais duplas. Quais são essas 2? A primeira, você pode usar integrais duplas para calcular volume de sólido. Não esqueça que se você tem uma função de 2 variáveis, o gráfico dela é uma superfície. Quando você calcular a integral dessa superfície aqui, você está calculando o volume do sólido abaixo da superfície e acima aqui do chão. Isso contando uma função não negativa. Então, isso é uma aplicação. Foi a primeira que a gente viu aqui. Foi até a nossa motivação para estudar esse assunto. Outra aplicação que a gente viu aqui foi de valor médio, que até caiu na prova de vocês. Você tinha uma placa, você tinha a função temperatura da placa e você queria saber qual é a temperatura média da placa. Aí, para isso, você também pode usar integrais duplas. Você calcula a integral dupla da região, divide pela área daquela região. Então, hoje eu quero ver com vocês mais 2 aplicações que têm a ver com massa. A gente vai ver como é que você usa as integrais duplas para calcular massa e depois como é que você usa para calcular o centro de massa. Tá? Então, esse é o nosso objetivo principal de hoje. Vamos lá, então. Deixa eu usar o quadro primeiro para a gente começar a formular algumas coisas aqui, né? Então, primeiro eu quero falar de massa. Bom, gente, você sabe que todos nós, nosso corpo aqui tem uma massa, né? Assim, qual é a sua massa? É 40 quilos, 50, 60, enfim. Só que, às vezes, também, como é que você identifica essa massa? Você pode usar uma outra grandeza, que é a grandeza densidade. Então, a densidade vai te dizer mais ou menos como é que está distribuída uma massa em um corpo. Geralmente, quando a gente falava de densidade, e aqui, quando eu falar de densidade e de massa, eu estou falando de objetos bidimensionais. Não que você não consiga calcular uma massa de objetos tridimensionais. Você pode também, mas isso vai ficar para depois. A gente ainda vai ver isso no curso, mas depois. Hoje, nós vamos calcular massa de objetos bidimensionais. Imagina, por exemplo, uma placa. Tudo bem que a placa, a rigor, não é bidimensional, mas a gente pode considerar como se fosse. Então, imagina que você quer calcular a massa de uma placa, né, ou uma lâmina, assim, onde a espessura é bem fininha. Se você tiver a espessura dessa placa, você consegue calcular, a espessura não, desculpa, a densidade dessa placa, você consegue calcular a massa dela. E aí, como é que funciona? Então, por exemplo, ó, imagina que você tem aqui a placa, ela é retangular. Imagina que essa placa ela tem 2 metros aqui de comprimento, 1 metro de altura. E imagina que a densidade dela, que eu vou usar a letra ρ, é uma densidade constante. É uma densidade de, sei lá, 3 quilos por metro quadrado. Tudo bem? Então, olha as informações que eu estou te falando. Te dei aqui as medidas de uma placa e te dei a densidade dela. Densidade de 3 quilos para cada metro quadrado dessa placa aqui. Como é que você calcularia a massa da placa? Bom, você calcularia quantos metros quadrados tem aqui e depois faria o quê? Multiplicaria pela densidade. Então, nesse caso aqui, para você calcular a área, você calcularia 2 vezes 1, né? Então, você teria 2 metros quadrados. E como seria a massa, então? Ora, a massa seria essa densidade aqui. Posso até colocar assim, né? Seria a densidade vezes a área. A densidade é 3, a área é 2. Então, você tem 6 quilos dessa placa.
Pode ser uma placa metálica, tanto faz. Então aqui você tem 6 kg de placa. Como foi que nós descobrimos isso? Usando a densidade e usando a área aqui do meu objeto, que é bidimensional. Então até aqui, nenhum problema, né? Isso aqui é muito fácil, você já saberia resolver um problema desse daqui. Só que assim, gente, no mundo real, as coisas não são assim, né? Na maioria das vezes não é assim. Por quê? No mundo real, se você tem uma placa, por mais que ela seja do mesmo material, mas a gente sabe que puramente ela não é 100% homogênea. Ou seja, ela não é perfeitamente homogênea. Todos os pontos dela é exatamente do mesmo material, a ponto de você considerar, de fato, uma densidade totalmente constante. Claro que muitas vezes você considera isso, até para não ter que dificultar muito para pouco resultado a mais. Você pode considerar. Mas a gente sabe que na realidade não é bem assim. E quando você tem uma placa que não é só de material, você tem vários materiais envolvidos, aí as coisas começam a complicar. Então, nesse caso, você teria uma densidade variável. Então, é normal que nos corpos, nos objetos, a densidade deles seja uma densidade variável. E aí, nesse caso, como é que você faria? Porque até então, a gente estava numa situação bem simples aqui. Você tinha uma densidade constante e você tinha um objeto que você sabe calcular a área. Então, aqui tem duas facilidades. Não é só uma, são duas. Quais são as duas facilidades? Primeira, a densidade é constante. Segunda, o objeto ele tem um formato que você sabe calcular a área. Tá? Quando você tem isso, perfeito. Você consegue calcular a área e com a densidade você multiplica e acha a massa. Só que agora a gente vai complicar um pouquinho mais, para ficar mais divertido. Isso vai ficar uma coisa muito sem graça para a gente, né? Então o que a gente quer? A gente quer agora calcular a massa de um objeto. Vamos colocar aqui o objeto no plano. Só que esse objeto, ele não tem um formato retangular. Ele tem um formato assim, ó. Um formato qualquer, né? Então, aqui é o domínio da minha região que coincide com o formato do meu objeto. Então, a primeira dificuldade, já não é mais uma área conhecida. Não é um retângulo, não é um triângulo, não é um trapézio, não, é uma área qualquer. É uma área aí aleatória. Desde que seja uma área aqui limitada, uma região limitada. Outra dificuldade que eu acrescento aqui é que para este objeto, a densidade dele não é constante. A densidade ela está variando para cada ponto do meu objeto. Então, como é que eu escrevo isso? Eu escrevo assim, ó, eu digo que a minha densidade para esse objeto aqui, ela é determinada por uma função para cada ponto. Então, para cada ponto aqui do meu objeto, eu tenho uma densidade. Ela está variando ao longo da minha região. Então, as duas facilidades que eu tinha logo no início já não tenho mais. Acabou a facilidade para a gente agora. Eu tenho uma região que não é uma área que eu sei, que eu tenho uma fórmula específica, e a minha densidade não é constante. E agora, o que nós vamos fazer para calcular a massa desse objeto aqui? Esse é o nosso objetivo. Bom, vamos lá. Nem tudo está perdido, né? Afinal, nós já temos aqui conhecimentos de integrais duplas. Então, vocês vão perceber que na aula de hoje eu vou usar muito um raciocínio que nós usamos lá na segunda aula de integrais, que era em regiões mais gerais. Então, primeira coisa, a minha primeira dificuldade é que a minha área não é conhecida, porque por ser uma região estranha. Mas eu posso colocar essa região dentro de um retângulo. Então, eu vou usar essa velha estratégia aqui para a gente. Então, eu vou pegar esta região aí e vou colocar dentro de um retângulo. Aqui, gente, eu queria logo abrir esse parêntese, eu não vou ser tão rigoroso com a teoria aqui, tá? Por quê? Porque você sabe que o próximo passo daqui, depois que eu colocar ali o retângulo, qual é? Depois que você pega a região, você faz o retângulo. Qual é o próximo passo? Você lembra? É definir uma nova função, né? Uma função que já define todo o retângulo. Eu vou pular essa parte. Subentende-se que eu estou fazendo ela. Tá bom? Só para a gente não gerar mais formalidade. Mas já sabe. Estou aqui com o retângulo. Você já sabe que eu teria que gerar aquela função. Não vou fazer isso. Vou pular essa parte. E vou logo dividir, então, esse retângulo aqui em subretângulos.
Aí, claro, você já sabe que se a densidade estiver fora da minha região D, a densidade é zero. Então, tá aqui, ó. Olha o que eu fiz até agora. Peguei a minha região, coloquei dentro de um retângulo e dividi em subretângulos. Então, agora, eu vou calcular a massa para um subretângulo só, para um pedacinho de retângulo. Então, por exemplo, vou calcular para esse subretângulo aqui. Gente, agora que eu dividi em subretângulos, aquela minha primeira dificuldade que eu tinha era de não saber calcular a área. Agora, ela foi resolvida? Você sabe calcular a área de um retângulo? Sabe. Então, a primeira dificuldade foi embora. A segunda dificuldade é que a minha densidade ela não era constante. Só que agora, olha o que eu vou fazer. Para cada subretângulo, eu vou escolher um representante dele. Eu vou escolher um ponto desse subretângulo que vai ser meu representante. E você já deve esperar o que é que eu vou fazer com esse representante, né? Então, por exemplo, nesse subretângulo aqui, eu poderia escolher qualquer ponto dele. Então, digamos que eu escolha esse daqui. Esse ponto aqui de amarelo. Tá? Esse pontinho bem aqui. Aí, olha o que eu vou fazer. Eu vou pegar a minha densidade e calcular nesse ponto aqui, que eu escolhi. Aí, depois que eu calcular a densidade nesse ponto, eu vou considerar o quê? Que essa densidade ela é constante nesse quadradinho, nesse retângulo. Tudo bem? Deu para entender o que eu vou fazer aqui? Então, ó, dividir em subretângulos. Para cada subretângulo, eu vou escolher um ponto para ser meu representante. E para esse ponto, eu vou calcular a densidade. E essa densidade que eu calcular, eu vou considerar que ela é constante em todo esse subretângulo. Ora, com isso, eu resolvi meu segundo problema. Que o primeiro problema era a questão da área. Agora, a minha área é de um retângulo. Segundo problema, a minha densidade não era constante. Agora é. Que eu estou considerando só um representante ali. Estou considerando que ela é constante. Então, sabendo disso, dessas informações, como é que ficaria, então, para esse subretângulo, a massa dele? Bom, você já sabe que a massa, para um objeto cuja densidade é constante e a área você sabe calcular, como é que ela é? Basta você pegar a densidade, que é constante, e multiplicar pela área. Então, a densidade aqui, constante, é a densidade aplicada no meu representante. Então, para o representante, vou colocar aqui x e j asterisco, y e j asterisco. Assim. Então, a massa vai ser a densidade vezes a área da minha região. Só que a minha região é um retângulo. E fica melhor ainda para mim se eu considerar que todos esses subretângulos aqui eles têm a mesma área. E essa área eu vou chamar de delta A. Pronto. Então, quando eu faço essa continha aqui, o que é que eu estou calculando? A massa desse subretângulo aqui. Aí o mesmo eu poderia fazer com os outros, ou seja, para cada um desses outros aqui, eu posso escolher um ponto para ser meu representante. Nesse ponto, eu calculo a densidade, que vai ser a minha densidade constante, e faço essa conta aqui. Delta é o mesmo para todos eles têm a mesma área. No final, eu vou somar todas as massas de cada subretângulo. Esse somatório, ele vai ser exatamente a massa que eu queria? A resposta é não, mas vai ser uma aproximação. Então, no final, ó, a massa que eu quero calcular, ela vai ser aproximadamente o somatório de todas as massas desses subretângulos. Aqui eu estou colocando só IJ, gente, mas também eu estou mentindo, mas é I de 1 até P, J de 1 até Q, mas já subentende-se também. Então, tenho que a massa ela é aproximadamente igual a um somatório aqui, né, um duplo somatório, de todas essas massas aqui, que é a minha densidade aplicada no ponto vezes ΔA. Tá, mas isso aqui ainda não é o valor exato da minha massa, é só uma aproximação. O que está faltando, então, para eu ter o valor exato? Você já deve saber também, porque nós já fizemos isso aqui. Bom, o que está faltando seria pegar e dividir esse retângulo original em infinitos subretângulos. Ou seja, eu fazer ali uma partição
cada vez menor, a ponto desse delta aqui tender a zero, né? Delta x e delta y tender a zero, de tanto subretângulo pequenininho que eu colocaria ali. Ou seja, em outras palavras, eu passar o limite. Eu posso passar o limite nesta integral. Nessa integral não, né? Nesse somatório aqui. Uma vez que eu passar o limite nesse somatório, o que vai dar isso daqui? A nossa integral. Então, a massa, ela vai ser o limite. Aqui eu vou ter que colocar, né? Quando P, só para ficar mais completo, P e Q tende a infinito, desses somatórios aqui. Ou seja, dessas pequenas massas. Então, essa daqui vai ser a massa. Então, se esse limite aqui existir, ou seja, se convergir isso daqui, pronto, acabou. Você acabou de calcular a massa do seu objeto, da sua lâmina, da sua placa. Só que, claro, a gente vai ficar usando essa fórmula aqui? Não. E não precisa. Por quê? Porque você já sabe que o limite de uma dupla soma de Riemann nada mais é do que uma integral dupla. A integral de Riemann que a gente está acostumado, só que agora é integral dupla. Então, a massa, resumindo aqui, ó, ou melhor, concluindo, a massa, então, vai ser, né, porque isso aqui é a mesma coisa que uma integral dupla na minha região D, de quem? Da minha função densidade. Ah, professor, quer dizer, então, que se eu quero calcular a massa de um objeto e eu tenho a densidade desse objeto, mesmo que seja uma densidade variável, basta eu calcular a integral da função densidade e eu consigo calcular a massa? Sim. Só isso, gente. Acabou. Então, agora você já sabe. Se eu te dou um objeto e te dou a densidade, você já pode calcular a massa dele. Como? Basta você integrar a função densidade sobre a região aqui, que é a região do seu objeto. Alguma dúvida? Bem simples, né? Essa aula é boa porque essa parte teórica é uma parte teórica repetitiva, né? Já fez isso aqui outras vezes, então fica melhor para a gente assimilar o conteúdo. Então, pronto. Então, primeira parte da aula de hoje está aqui. Como é que eu calculo a massa? Usando uma integral dupla da densidade, da função densidade. Agora a gente vai exercitar. Eu vou mostrar de novo isso aqui que eu fiz rapidamente. A gente vai começar a fazer alguns exercícios. Não muitos. E depois a gente vai passar para a próxima parte da aula, que é falar de centro de massa. Então, agora sim, bora aqui para o nosso slide. Chegamos na aula 21. E, como eu disse, estamos em aplicações de integrais duplas. Hoje, nós vamos falar de densidade e massa, que já começamos a falar. E ainda quero falar hoje sobre centro de massa. Começando com densidade e massa. Como eu disse, vamos supor que nós tenhamos uma lâmina ou uma placa que ocupe uma região aqui no meu plano e nós temos a densidade dela. É uma função aqui, ou seja, a densidade não é constante. Como é que nós fizemos então ali no quadro? A gente pegou essa região, colocou dentro de um retângulo, dividimos em subretângulos e calculamos então a massa para cada retângulo menor. Fazendo então o limite nesse somatório aqui, nós chegamos à conclusão de que a massa é calculada pela integral dupla da função densidade. E agora é só aplicar. Então vamos resolver aqui alguns exercícios. Então o primeiro exercício é esse daí. Então, o que ele fala? Uma massa distribuída sobre o disco, e me dá aqui a inequação do disco, de modo que a densidade é dada por, aí ele me dá a função densidade. Aí ele fala que a densidade é medida em quilos por metro quadrado. Determine a massa total. Então, bora analisar essa questão. Bom, basicamente ele só me dá duas informações. Ele me diz qual é a função densidade, que é a raiz quadrada de x quadrado mais y ao quadrado. E ele me fala que a região
é esse disco. Aí ele fala também que a densidade é dada por quilo por metro quadrado. A gente pode lembrar disso no final, quando a gente for colocar a unidade. Vamos lá, gente. Ó, nessa questão aqui, ela é muito simples. Na verdade, numa questão dessa, que você tem que calcular a massa, você sempre vai ter que procurar essas duas informações. Primeira, qual é a função densidade? Às vezes ele vai te falar explicitamente, como é o caso aqui. Às vezes não, às vezes ele vai, sei lá, falar de uma outra forma. Né? Podia falar assim, a densidade ela é igual, ela é proporcional à distância para o eixo y, por exemplo. Então seria uma constante vezes x. A gente vai ver isso uma hora aqui. Mas só estou dando um exemplo de nem sempre a densidade vai ser direta. Mas nesse caso foi. Tá aqui, ó, ele diz a função da densidade é essa daqui. Essa é a primeira informação. Segunda informação, ele me diz como é a minha região? A resposta é sim. Ele me diz que a região é essa. Então, gente, você que já estuda aqui no Newton, você vai olhar para uma questão dessa, perceba que ele não disse em nenhum momento a palavra integral. Ele não disse isso. Ele disse calcule a massa. A densidade é essa, a região é essa. Mas você já sabe que para calcular a massa, você vai ter que integrar essa função aqui. Então, a primeira coisa que nós vamos fazer é analisar como é a minha região de integração. Que ele já diz que é um disco. E você sabe o que é mesmo, né? Pela inequação aqui. Então, ó, a nossa região de integração, perceba, se isso aqui fosse uma igualdade, isso aqui seria uma circunferência. Centro na origem e raio 1. Só que não é só a igualdade, é também menor. É menor ou igual que 1. Então, essa daqui, ó, é a nossa região. A gente pode chamar, ele não deu nome para ela, né? Mas a gente pode chamar de região D. Então, você já sabe, ó, que para você calcular a sua massa, você vai ter que integrar nessa região D, que nesse caso é um disco, a sua função densidade, que é a função raiz quadrada de x quadrado mais y ao quadrado. Então, gente, ó, primeiro passo nós já fizemos. Nós enxergamos como é a minha região de integração. Agora sim, da feita que você enxergou, você conseguiu montar aqui a sua integral dupla. Então, você já sabe que você vai ter que integrar essa função. Gente, daqui é só integral. É só integrar. Então, você vai ter que pensar assim, tá, beleza, mas qual é a forma mais fácil de eu calcular essa integral aqui? Será que é usando coordenadas cartesianas ou não seria melhor passar para coordenadas polares? Nesse caso aí é muito melhor que a gente passe para coordenadas polares. Por quê? Porque a região é um disco. Então, você já sabe que vai ficar muito mais fácil de calcular. Então, pronto. Então, professor, mas eu poderia usar também cartesiano? Poderia, não tem problema nenhum. Você ainda assim, né, estaria resolvendo a sua questão. Mas para facilitar a nossa vida, nós vamos passar para coordenadas polares. Então, olhando para cá, gente, vocês que vão me dizer, se eu vou usar coordenadas polares, então estou falando do R e do θ. O R está entre quais valores? Vocês sabem me dizer? Nesse caso aqui, entre 0 e 1. Né? A origem faz parte aqui do meu desenho. Então, eu tenho aqui, ó, entre 0 e 1. E o θ? Entre 0 e 2π. Eu preciso dar uma volta completa para eu conseguir desenhar esse disco. Então, θ está entre 0 e 2π. Aí tá, então eu venho para cá e digo que os meus limites de integração são de 0 a 1 em R, né? De 0 a 2π em θ. Só que aqui dentro vai ficar assim? Não, não vai ficar assim. Aí você tem duas formas aqui de substituir. A primeira forma é você colocar, no lugar do x, você colocaria assim, ó, R cosseno, né? No lugar do y, você colocaria R seno. Que é, na maioria das vezes, a gente faz isso daqui mesmo. Só que nesse caso aqui, gente, tem uma forma muito mais elegante de você substituir. Qual seria essa forma? Você olha para toda a raiz e ela é igual ao quê? A R. Toda essa raiz aqui, ó, essa raiz todinha aqui, ela já é uma só coisa, ela é R. Por que ela é R? Porque não esquece disso daqui, ó. Além dessas relações aqui, que existem realmente, existe também essa questão aqui, ó, r ao quadrado é igual a x ao quadrado mais y ao quadrado.
Então, R seria a raiz quadrada disso daqui. Tá aqui, ó. Então, no lugar dessa raiz aqui todinha, eu vou substituir simplesmente pelo raio. Ou seja, ou melhor, pela distância, né? Da origem até o ponto. Então, tudo isso aqui vai virar só R. Então, aqui, ó, R. Eu coloco dr dθ. Esquecemos alguma coisa? O jacobiano, né? A gente não pode esquecer. Então, ó, tem que ter aqui o jacobiano, que nesse caso também é R, né? O jacobiano sempre vai ser R. Só que aqui o meu integrando também acabou ficando R. Então, R vezes R, R ao quadrado. Então, ó, no final, você está num retângulo polar. Então, posso até separar logo em duas integrais. Então, isso aqui vai ser integral de 0 a 1 R ao quadrado, dr, e integral de 0 a 2π, dθ. Né? Ó, porque nem θ aparece aqui, então vai ficar assim. Aí aqui, para o primeiro caso, eu vou ter R ao cubo sobre 3. Isso de 0 a 1. Gente, aqui, você sabe, quando aparece 1, é só você subtrair 2π menos 0. Mas eu vou fazer agora. Nas próximas, a gente já coloco só 2π mesmo. Então, ó, fazendo essa integral aqui, vai ficar θ, que vai de 0 a 2π. Nesse caso, então, nós vamos ter, no lugar do R, 1/3, e no lugar do θ, 2π, que vai ser igual a 2/3 de π. Acabou. Agora tem que ter unidade, né? Porque ele me dá a unidade. Ele diz que a densidade é em quilo por metro quadrado, né? Aqui subentende-se que é metro quadrado já, então isso aqui ficaria em quilos. Então nós temos 2/3 vezes π quilos para essa nossa região aqui, ou seja, para esse nosso objeto aqui. Então, acabou. Alguém tem alguma pergunta do que nós fizemos aqui? Então, basicamente, as questões vão ser assim. Você vai identificar qual é a sua função, qual é a sua região, vai montar a sua integral e vai escolher se você vai usar em coordenadas cartesianas ou polares. E pronto. Porque agora você já sabe que a massa vai ser essa integral aqui. E aí o resto é só o que a gente já sabia. Vamos para mais uma. Olha, segunda questão. Uma massa está distribuída em uma chapa triangular com vértices, aí ele me dá aqui, ó, 3 vértices. De modo que a densidade, aí ele me dá a densidade. Aí, de novo, a densidade é em quilos por metro quadrado. E, de novo, ele pede, determine a massa total. Né? Ou seja, os comandos são mesmos, né? São os mesmos, só que tem algumas diferenças aí no modo que ele te dá a região ou a tua função. Oi, tens uma pergunta? Diga, José. Perfeito. Olha, o José fez uma observação até importante aqui para a gente, né? O que ele falou? Quer dizer, então, que calcular massa é simplesmente fazer o que a gente já estava fazendo, calcular uma integral dupla. Sim, é isso mesmo. Então, o que a gente está fazendo aqui, José, é principalmente a gente tentar trazer mais importância para um assunto que já era importante. Então, a gente sabe que as integrais, por si só, se fosse tirar qualquer aplicação, só usando a teoria delas, elas já têm uma grande relevância, somente no campo da matemática. Mas, além disso, essa matemática ela também é aplicável. E aí você pode usar as suas integrais duplas para calcular volume, para calcular valor médio e agora também para calcular massas. Agora, um dado interessante, agora que tu falaste isso daí, é interessante falar para vocês que nem sempre, tá, a matemática, quando ela é desenvolvida, novos teoremas são formulados e demonstrados, nem sempre o objetivo é trazer uma aplicação. Né? Não tem aquela velha história assim, tá o professor dando aula de matemática, o aluno pergunta, para que serve isso daí na minha vida? Eu nunca vou usar isso na minha vida. Não, tudo bem, você pode nunca usar na sua vida. Você nunca, lá no meio do seu trabalho, você para resolver uma integral, um teorema. Pode ser até que você não use mesmo. Mas ainda assim aquilo tem uma grande importância. E os matemáticos, muitas vezes, eles não estão necessariamente procurando uma aplicabilidade para aquilo. Tá? Às vezes, a motivação mesmo digamos, expandir campos na matemática, fazer pesquisa na matemática.
né? Às vezes são coisas bem abstratas mesmo. Agora, o que é mais legal ainda é que assuntos de matemática que iniciaram como assuntos muito abstratos, hoje eles têm aplicabilidade. Depois foi descoberto que aquilo que foi desenvolvido lá no passado, você consegue aplicar em física quântica, você consegue aplicar na teoria da relatividade. Só que como não existia essa teoria ainda, então aquela matemática que foi desenvolvida no passado ficava só na parte abstrata, mas hoje nós temos aí muitas aplicações, então isso que é interessante, tá? Então, por que eu vou usar isso na minha vida? Na tua vida pode até não usar, mas tem certeza que um dia alguém pode descobrir alguma coisa e a tua vida vai mudar por causa daquela matemática, ou não é? Né? Muita coisa mudou por causa do desenvolvimento da física e teve uma base matemática do passado. Bem, gente, mas só foi um parênteses, né? Mas realmente, é isso mesmo. Né? Então, a gente só está calculando coisas que a gente já sabia aqui na prática, só que agora a gente já sabe por que calcular uma integral dupla de uma função densidade, isso te dá uma massa. Tudo bem? Aí tá, bora voltar para os nossos slides. Né? Tem aqui a densidade, se eu não me engano era x vezes y. Aí ele fala que a nossa região ela era triangular, olha, ele fala triangular, e ele me dá os vértices do triângulo. Aí quais são os vértices? Eles são 1 e 0, eles são 1 e 1, e eles são 0 e 1. Tá aqui. Ok, então perceba que a ideia é a mesma. Eu vou ter que agora fazer o quê? Desenhar minha região, montar minha integral e calcular a integral. Isso vai me dar massa. Então, para desenhar essa região, ele já me diz que é um triângulo. Então, eu só tenho que colocar aqui os vértices para fazer o nosso triângulo. Então, quais são os vértices? Eu tenho o vértice 1 e 0. Vamos dizer que o 1 está aqui. 0 e 1. Bora dizer que o 1 está aqui no eixo Y. E 1 e 1. Então, vai ficar mais ou menos aqui, né? Na direção aqui desse 1 e desse 1 aqui. Então, nós temos esses três vértices. E esses três vértices, então, formam um triângulo para a gente. Então, essa daqui é a nossa região de integração. Vou chamar de região D. Tá, então, essa aqui é a nossa região D. Aí você já sabe que a nossa massa vai ser a integral dupla nessa região D, que é um triângulo, da função xy. Tá, agora a pergunta que você vai fazer é a seguinte. Gente, o formato é triangular. O que você acha que vai ser mais fácil? Usar coordenadas cartesianas, que também são chamadas de coordenadas retangulares, ou as polares? Aí, nesse caso, é muito melhor as cartesianas, tá? Os retangulares. Quando você tem um formato assim de um polígono, por exemplo, quando você tem coisas assim com vértices, né? Com arestas assim, provavelmente é muito mais fácil você usar coordenadas cartesianas. Tá? Então, vamos lá. Usando cartesianas, eu olho para essa região e vejo que ela não é um retângulo. Mas eu posso olhar para ela como uma região do tipo 1, se eu quiser. Se eu olhar ela como uma região do tipo 1, eu quero saber o seguinte. Ela está limitada entre quais funções? Por baixo e por cima. Bom, por baixo, ela é limitada por uma reta inclinada, que é essa daqui, ó. Aí eu te pergunto, essa reta inclinada, será que eu poderia descrevê-la como uma função y em função de x? Resposta é sim. Gente, isso aqui é uma função afim, só que ela é decrescente. Significa que o a é negativo. E outra, ela corta o eixo y em 1. E ela corta o eixo x em 1 também. Então, que função é essa? É a função, colocar para cá, é a função y igual a 1 menos x. Ó, pode perceber, se o x é igual a 1, o y dá 0. E se o y é 0, ou melhor, se o x é 0, o y é 1. E se o y é 0, o x é 1. Tá? Então, aqui, ó, corta o eixo y em 1, tá? Quando você zera aqui o x, mas também se o x for igual a 1, o y é 0. Tá aqui. Então, ela respeita essa ordem aqui dessa minha reta inclinada. Ok. Então, ela está limitada por baixo, por essa reta aqui, por essa função afim. E por cima?
Bom, por cima, a minha região está limitada por uma reta horizontal, que é melhor ainda, né? Então, isso aqui é uma função constante. Então, qual é a minha função constante? É y igual a 1, que é essa função bem aqui. Tudo bem? Ok. Então, qual é a minha conclusão com relação a isso daqui? Que o meu y ele está limitado por essa função aqui, 1 menos x, e por essa função aqui, que é 1. Está aqui. Essas são as limitações para y. E para x? Bom, se isso aqui é uma região do tipo 1, então o meu y vai estar entre funções e o meu x vai estar entre constantes. Ou seja, quando é que acontecem as limitações aqui? Quando o x está variando entre 0 e 1. Então, coloco aqui, ó, o x está variando entre 0 e 1. E essas são as minhas limitações para x e para y. Então, é que eu vou colocar na minha integral. E eu vou começar integrando em y, porque é do tipo 1. Então, vai ficar integral de 0 a 1, integral de 1 menos x até 1, e a minha função é x vezes y. Aí eu vou colocar dy dx. Aqui, gente, se você tiver dificuldade em enxergar essa função afim, vocês têm várias formas de chegar nela. Uma das formas é usar os pontos que ele me deu. Ele me deu o ponto 1, 0 e 0, 1. Basta 2 pontos de uma função afim que você já consegue achar quem é o coeficiente A e quem é o coeficiente B. Aí você chegaria bem aqui. Aí tá, bora voltar para cá. Vamos resolver. Ó, vou integrar em y, né? Então, x se mantém. Vai ficar integral de 0 a 1, x. E aqui vai ficar y ao quadrado dividido para 2. Aí meu intervalo é de 1 menos x até 1. Pronto. Bom, esse 2 aqui eu posso colocar ele para fora, ele é uma constante. Então vai ficar, deixa eu colocar aqui embaixo já. A massa vai ser meio integral de 0 a 1. Aí tem esse x que está aqui. Agora eu vou trabalhar com esse y. Então como é que vai ficar? No lugar do y, eu vou colocar 1. Então, vai ficar 1 ao quadrado. Aí, menos. No lugar do y, eu vou colocar 1 menos x. Vai ficar 1 menos x ao quadrado. Ó, da feita que a gente fez isso daqui, a gente virou uma integral de uma só variável. E eu vou desenvolver. Aqui eu vou levar ao quadrado, vai dar 1, obviamente. E aqui eu vou levar ao quadrado. Vai ficar ao quadrado primeiro, menos 2 vezes, primeiro pelo segundo, aquilo que você já sabe. Vai ficar meio integral de 0 a 1, aí x vezes 1 menos. Vamos lá. Quadrado do primeiro é 1, positivo, mas tem esse menos aqui, então vai ficar menos 1. Depois, menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, vai ficar menos 2x, mas com esse menos daqui vai ficar mais. Então, mais 2x. E, por último, mais o quadrado do segundo. Mas com esse menos aqui vai ficar negativo. Então, menos x quadrado. Aí, o que dá para fazer aqui? Simplificar logo. Pegar esse x aqui, ó, multiplicar com o pessoal que está dentro. Então, vai ficar meio integral de 0 a 1, 2x ao quadrado menos x ao cubo. Agora é só resolver a integral. Então, aqui vai ficar a massa igual a meio. Aí, aqui, 2/3 de x ao cubo menos x elevado a 4 sobre 4. Isso de 0 a 1. Bom, quando eu colocar 0, vai zerar de qualquer forma, né? Então, isso aqui é meio. Aí, 2/3 menos 1/4. Aqui o IMC é 12, então vai ficar meio vezes. Aqui o IMC é 12. 12 por 3 é 4. 4 vezes 2 vai dar 8. Menos 12 por 4 é 3, vezes 1 é 3. E para encerrar, então, a massa vai ser 8 menos 3, 5, dividido 2 vezes 12, 24. Aí aqui é em quilos, né? Que ele me deu aqui a massa. Então, acabamos. Resolvemos aqui mais uma integral. Bom, assim, depois que você monta isso aqui, o resto, realmente só você se concentrar aí para não errar nenhum detalhe. Tudo certo, gente?
Tá bem tranquilo, né? Tá, então agora eu quero falar com vocês sobre centro de massa. Assim, geralmente, para eu falar de centro de massa, como eu sei que não necessariamente vocês tiveram essa aula no semestre passado, ou em física, enfim, física 1, não sei. Então, geralmente, eu faço também um resumo aqui de alguns pontos até chegar onde eu quero realmente, nas integrais duplas. Então, assim, quando eu for falar de centro de massa agora, eu vou primeiro falar do caso mais simples possível, que é o caso unidimensional de partículas. Depois eu vou passar para o segundo caso, que é o caso bidimensional de partículas. E por último, aí sim eu vou chegar no caso bidimensional de um corpo extenso, ou de uma região ali bidimensional. Tá bom? Então vamos lá. Então, a partir de agora, vamos falar sobre centro de massa. Gente, quando a gente fala de centro de massa, você pode pensar como aquele ponto de equilíbrio. Aquele ponto onde você pode considerar que toda a massa daquele corpo está ali. Então, por exemplo, se eu quero equilibrar esse apagador aqui, se eu quero que ele não caia da minha mão, eu não preciso necessariamente segurar em todos os pontos dele, apoiar todos os pontos do meu apagador. Posso fazer isso também, ó, eu consigo. Mas não preciso disso. Ao invés disso, eu posso, se eu quiser, segurar só em um ponto. Ou ali próximo daquele ponto. Por quê? Porque todo corpo aqui ele vai ter um centro de massa. Eu sei que o que eu estou falando aqui coincide com o centro de gravidade, mas não vou entrar em detalhes. Mas a gente pode pensar que o centro de massa, aqui para nós, é o ponto onde toda a massa daquele corpo extenso está concentrada. Ou melhor, vamos pensar no centro de massa hoje, para ficar um pouco mais simples, naquele ponto de equilíbrio. Acho que fica melhor aqui para a gente. Então, o centro de massa é aquele ponto de equilíbrio. Mas como é que ficaria isso no caso unidimensional? Então, vamos lá, primeiro caso. Primeiro caso. Sistema unidimensional de partículas. Então, no primeiro caso, nós temos o sistema unidimensional de partículas. E para facilitar, geralmente eu trago um exemplo aqui, uma coisa mais lúdica, né? Eu penso numa situação aqui, você está num parquinho, né? Eu sempre trago isso todo semestre. Pensa que você está num parquinho, né? Você está passando por um parquinho, e no parquinho tem uma gangorra. E aí você vê duas crianças brincando nessa gangorra. Tá? Então, vamos começar por aí. Então, nós temos aqui o apoio da gangorra. Você tem aqui a sua gangorra. Aqui eu vou representar as crianças como partículas, tá, gente? Porque o sistema ele é de partículas. Então, vamos dizer que essas crianças, elas cansaram de brincar de jeito tradicional, e elas começaram a pensar além. Elas falaram assim, bom, será que a gente consegue deixar essa gangorra equilibrada perfeitamente na horizontal? A resposta é sim. Agora, como é que elas vão tentar fazer isso? Aí elas pensaram o seguinte, bom, vamos tentar nos colocar na mesma distância do ponto de apoio. Então, digamos que elas se colocaram aqui, ó. Uma se colocou bem aqui e a outra se colocou bem aqui. Então, elas tiveram o cuidado de se colocar na mesma distância aqui para o ponto de apoio. Vamos dizer que essa distância é 1,5 m. Aqui a distância está em metros, tá? Só que quando elas fizeram isso, a gangorra não ficou equilibrada. Por quê?
Porque uma criança era maior que a outra. Ou seja, uma criança tinha mais massa do que a outra. Vamos dizer, então, que essa primeira aqui tinha uma massa de 40 quilos. E essa outra aqui tinha uma massa de 20 quilos. Por causa dessa diferença de massa entre as crianças, o nosso corpo, a gangorra, ela não ficou em equilíbrio. Você sabe que para um corpo estar em equilíbrio, não basta ele não estar se movendo, né? De maneira de uma translação. Ele também não pode estar o quê? Rotacionando. Então, nesse caso aqui, por mais que a gangorra não saiu do lugar, saiu andando por aí, mas mesmo assim ela girou, ela rotacionou. Isso fez com que perdesse o equilíbrio. Nesse caso, quando a gente está falando de giro, a gente está falando de momento. Aqui também não vou entrar no detalhe, mas momento é aquilo que você aprendeu lá no ensino médio. Você pode calcular um momento, aqui o momento é justamente essa ideia do corpo girar, como sendo a sua massa vezes a distância, que é aquele braço de alavanca, a distância até o ponto, até o seu ponto de apoio. Então, por exemplo, nesse caso aqui, por que a gangorra girou? Ora, porque o momento do meu sistema, vou chamar aqui de M maiúsculo, tá? Então, quando eu colocar em maiúsculo, estou falando de momento. O momento aqui ele não era zero. Como é que eu sei que ele não é zero? Como é que você calcula o momento de um sistema? É simples. Basta você pegar a quantidade de partículas, nesse caso são 2 partículas só, e você vai calcular o momento individualmente para cada uma delas. Como é que calcula o momento? Você vai pegar a massa da partícula e multiplicar pela distância até o ponto de apoio. Só que você vai precisar de uma referência, tá? Então, o que eu estou dizendo aqui? Que o momento ele é calculado como se fosse um somatório, né, de N partículas do sistema. Onde nesse somatório você pega a massa de cada partícula e multiplica pela distância até o ponto de apoio. Estou chamando essa distância de x. Isso aqui é momento. Só que aqui você vai considerar o sinal também. O sinal ele vai ser positivo se a sua tendência de rotação for no sentido anti-horário e negativo se for no sentido horário. Então, aqui, ó, vou colocar esse símbolo assim. Estou colocando assim para indicar que o anti-horário é o positivo. Nesse caso aqui, então, eu teria que o momento é igual. Eu tenho aqui ó, uma criança de 40 quilos, então ficaria 40 vezes 1,5. Só que ó, essa criança aqui, ela faz a gangorra tentar girar nesse sentido aqui. Ó. Ela empurra assim, que é o sentido anti-horário. Então, aqui é um momento positivo. Essa outra criança aqui, ó, ela faz com que a gangorra queira girar assim, que é o sentido horário. Então, é negativo. Então, nesse segundo caso aqui, eu vou colocar menos 20 vezes 1,5. Está aqui. Aí tá, fazendo essa conta aqui, gente, você vai ter 60 menos 30, você vai ter 30 no final. Você vai ter que o momento é igual a 30. Aqui você pode colocar quilo vezes metro, né? Tá a unidade dele. Mas perceba, ó, o que eu estou dizendo? Se o momento ele não deu zero, é porque essa gangorra está girando. E se é positivo, é porque a gangorra está girando no sentido anti-horário. Então, não está em equilíbrio. Tá, tudo bem. Mas assim, a gente quer ajudar as crianças a cumprir o objetivo delas. Então, você, como um bom aluno de cálculo e aluno do Newton, você está ali para ajudar. Então, ó, olhando para cá, você teria duas soluções de resolver esse problema. Uma solução seria você falar para as crianças, olha, crianças, é o seguinte, saiam da gangorra, eu vou quebrar essa gangorra. Eu vou quebrar o ponto de apoio e eu vou mudar o ponto de apoio de lugar. Aí vocês voltam, ficam no mesmo lugar que vocês estavam antes, só que agora, como eu mudei aqui o ponto de apoio, eu consigo deixar a gangorra equilibrada. Isso é uma solução. Digamos que por algum motivo vocês pensarem em usar essa solução. Nesse caso, para onde iria esse meu ponto de apoio aqui, gente? Eu ia ter que colocar ele mais para a direita ou mais para a esquerda? Para onde? Para a esquerda. Eu teria que colocar ele mais para a esquerda, porque aí eu ia diminuir a alavanca dessa criança aqui e aumentar dessa daqui. Teria que colocar ele mais para a esquerda. Ok, mas quanto mais para a esquerda eu teria que colocar? Mais 1 metro? Mais quanto? Vocês acham? As crianças estão esperando. Elas querem brincar.
Você tem que resolver o problema dela. A criança não tem esse negócio de esperar uma hora, ela quer brincar agora. Então, você dá quanto para cá, esse ponto de apoio? Meio metro. Meio metro. Perceba o seguinte, se eu, por algum motivo, conseguisse colocar isso aqui meio metro para cá, essa criança ia ficar 40 quilos vezes 1, e essa daqui ia ficar 20 quilos vezes 2. E resolveria meu problema. Então, pronto, você percebeu que se você deslocasse o ponto de apoio meio metro, você resolveria o problema delas. Mas é isso que você vai fazer? Não. Tem uma outra solução para você fazer isso. Qual seria a outra solução? Ao invés de você deslocar o ponto de apoio, você desloca o quê? As crianças, as partículas. Agora, as crianças que você vai deslocar, como é que você vai ter que deslocar? Você vai ter que deslocar as duas ao mesmo tempo. Quanto de distância você vai ter que deslocar elas? O que você acha? Você vai ter que deslocar as crianças quanto? Meio metro. Para a esquerda também? Não. Para onde? Para a direita. Tá? Então, uma outra solução seria você pegar aqui as crianças e deslocar elas meio metro. Ou seja, a nova posição delas ficaria aqui. Deixa eu colocar de outra cor. Uma ficaria aqui, a 1 metro de distância, e a outra ficaria bem aqui, a 2 metros. Então, você teria aqui 1 metro e 2 metros. E agora, se você fosse calcular o momento nessa situação aí, o novo momento, você teria agora momento igual, olha só, 40 vezes 1. Então, 40 vezes 1 menos, que esse aqui era negativo, né? 20 vezes 2. 20 vezes 2. E aí, pronto, você resolveu o problema das crianças e aí o momento foi 0, o que significa que quando você pediu para elas arredarem cada uma meio metro para a direita, a gangorra ela ficou equilibrada e as crianças ficaram felizes e você voltou para casa aplicando mais uma vez o cálculo na sua vida, né? Eu sei que todo dia você aplica o cálculo na sua vida, o que nós aprendemos aqui. Mas a questão aqui, gente, isso aqui só foi para a gente ilustrar, só para chamar a atenção. Mas o principal que eu queria tirar dessa situação aqui foi o seguinte. Note que se você soubesse onde era a distância para o ponto de apoio, a distância que ele tinha que mudar para o sistema ficar em equilíbrio, se você soubesse, a distância é meio metro para a esquerda, que o ponto de apoio tinha que ficar. Sempre você pode fazer o inverso. Ao invés de deslocar esse ponto de apoio, você pode deslocar todas as partículas meio metro também, só que no sentido oposto. Você pode deslocar todas as partículas. E aí você vai ter um sistema em equilíbrio, onde o momento vai ser 0. Em outras palavras, digamos que essa distância mágica, que nesse caso aqui era meio metro, é uma distância que seria do centro de massa, que eu vou chamar de x barra. Então, vamos lá. Você já sabe que para calcular o momento em um ponto qualquer de um sistema, você vai ter esse somatório aqui, da massa vezes a distância para o meu ponto de apoio. Isso para todas as partículas do sistema, né? Você faz esse somatório aqui. Isso vai te dar o momento. Mas você sabe também que se você deslocar todas as partículas exatamente a distância do centro de massa, como é que eu represento esse deslocamento de todo mundo à mesma distância? Como é que eu represento isso? Dá para representar isso matematicamente. É só você escrever assim, se eu pegar o novo momento e calcular, só que com essas partículas deslocadas, ou seja, vai ficar assim o meu somatório, vai ficar massa vezes, aqui abre um parêntese, xi menos x barra. O que eu estou dizendo matematicamente com isso daqui? Isso aqui você aprendeu em cálculo 1, deslocamento de gráfico, né? Quando você tem a função, por exemplo, x², e você tem depois x menos 2 ao quadrado. Você está deslocando a sua função x² 2 unidades. Então, aqui, estou deslocando todo mundo exatamente x barra. Se eu faço isso, meu novo momento agora é 0, porque x barra é o meu centro de massa. Por que eu estou fazendo isso? Porque eu quero achar uma fórmula para o centro de massa. Porque nesse caso aqui eu estou supondo que eu já sei qual é. Mas eu não sei sempre. Nem sempre eu sei o centro de massa. Eu quero calcular ele. Então, estou tentando achar uma fórmula para ele. Então, perceba que esse x barra ele é fixo.
E eu quero justamente achar a fórmula para ele. Então, o que eu vou fazer? Eu vou tentar isolar esse x barra nessa equação. Aí aqui eu vou usar algumas propriedades de somatório. Por exemplo, posso distribuir esses somatórios aqui. Aí vai ficar como? Vai ficar somatório de MIXI, aqui subentende, tá? Que está de 1 até n, vou escrever de novo, menos o somatório de MIX barra, igual a zero. Só que x barra é constante. Tem uma outra propriedade que diz que você pode colocar aqui para frente a constante de um somatório. Então, vou colocar aqui x barra. E agora eu consigo isolar esse x barra. E aí, x barra, então, que é o meu centro de massa, isolado vai ser o somatório aqui das massas vezes as distâncias dividido pelo somatório só das massas. Então, essa aqui seria a fórmula para calcular o centro de massa no caso de um sistema unidimensional de partículas. Então, você teria que calcular o somatório dos momentos e dividir pelo somatório das massas. Em outras palavras, você teria que calcular o momento do seu sistema e dividir pela massa do seu sistema. Eu posso até escrever assim agora, né? Posso dizer que isso aqui é a massa, o momento dividido pela massa. Está aqui. Então, esse só foi o primeiro caso, mas ele vai nos inspirar a fazer os próximos. Mas perceba que a ideia vai ser sempre a mesma. Para você calcular um centro de massa, vai ser o momento do sistema dividido pela massa do sistema, aplicando aqui as mesmas ideias. Agora, vamos para o segundo caso, que é o caso bidimensional também de partículas. Segundo caso, você tem um sistema bidimensional. De partículas. Ok, agora pensa que você tem um sistema de partículas também, mas agora você está no plano cartesiano. Tá? Então, por exemplo, você tem aqui, mas você tem um sistema com 3 partículas. Então, você tem aqui a primeira partícula, você tem aqui a segunda partícula, você tem aqui a terceira partícula. Poderia ter mais, tanto faz, só estou dando um exemplo aqui. Bom, então está aqui, cada partícula tem uma massa diferente, pode ser 10 kg, 5 kg, 2 kg, enfim. Aí agora, digamos que eu pergunte para você como é que você calcularia o centro de massa desse sistema. Aqui tem 2 observações. Primeira, note que agora o centro de massa ele ainda é um ponto do sistema. Só que agora esse ponto ele vai ter quantas coordenadas nesse caso aqui? Ele vai ter 2 coordenadas. O meu centro de massa vai ser um ponto xy, ou melhor, x barra, y barra. Então, meu objetivo aqui é achar o centro de massa, que vai ser um ponto de 2 coordenadas, que eu vou chamar de x barra, y barra. Então, a minha pergunta é como é que eu calculo cada uma dessas coordenadas? Tá? Essa é a primeira observação. Segunda observação, que você já sabe calcular um centro de massa, pelo menos no caso unidimensional. Era o quê? Era o momento dividido pela massa. Nesse caso aqui, se eu quisesse calcular o momento do meu sistema, como é que eu faria? Se eu quisesse calcular só o momento. Porque o que é momento, gente? É o somatório das massas vezes a distância. Mas é aí que fica a pergunta. Mas a distância em relação ao quê? Em relação à origem? Pode ser. Em relação ao eixo x, em relação ao eixo y. Então, no caso do sistema bidimensional, eu tenho pelo menos 2 tipos de momento. Eu posso calcular um momento
em relação ao eixo x, mas também posso calcular o momento em relação ao eixo y. E poderia calcular também em relação à origem, mas não vou calcular agora. Então, ó, nesse caso aqui, se eu quisesse calcular o momento em relação ao eixo x, isso aqui seria um somatório das massas vezes a distância para o eixo x. E aí eu te pergunto agora, se eu tenho esse ponto aqui, ó. Não, bora pensar nesse ponto aqui, ó. Esse ponto aqui é o ponto, por exemplo, colocar, sei lá, x1, y1. Gente, eu vou perguntar assim para vocês. Vocês sabem me dizer qual é a distância desse ponto para o eixo x, para esse eixo bem aqui? É y1, né? Então, se você tem um ponto de coordenada x e y, a distância para o eixo x é y. Pode confundir, mas é verdade. Né? A distância daqui para o eixo x é a coordenada y, ou seja, é a altura dele aqui. Né? Lembrando que aqui é x e aqui é y. Então, eu posso dizer que o momento em relação a x de um sistema vai ser o somatório das massas vezes a coordenada y de cada ponto. Do mesmo modo, o momento em relação ao eixo y vai ser o somatório das massas de cada partícula vezes a coordenada x. Porque se eu tenho esse ponto aqui e eu quero saber qual é a distância dele para o eixo y, é justamente a coordenada x dele. Tudo bem? Todo mundo entendeu isso daqui? Então é isso. Então, se eu quero calcular o momento em relação a x, eu tenho isso daqui. Se eu quero calcular o momento em relação a y, eu tenho isso daqui. Daqui a gente já consegue dizer. Como é que eu calculo, então, o x barra, gente? Olha só. O x barra ele vai ser o momento do meu sistema dividido pela massa do meu sistema. A massa do sistema ela nunca vai mudar, porque as partículas são as mesmas. Então, posso somar, a massa vai sempre dar igual. Agora, esse momento aqui, olha só, olha a minha pergunta agora. Para eu achar a minha coordenada x, eu tenho que usar o momento em relação a x ou o momento em relação a y? Em relação a y, porque em relação a y que aparecem as coordenadas x. Então, para eu achar o x barra, eu vou ter que usar o momento em relação a y, e dividir pela massa. Ah, professor, mas se eu me confundir na hora, calma, é só você lembrar quem é o momento em relação a y. É o somatório das massas vezes a coordenada x. Então, é o que tem que aparecer aqui. Tá? Mas por isso que eu uso o momento em relação a y, porque ele, para a distância até o eixo y, é usando justamente a coordenada x. Aí dividido pelo somatório das massas, né? Que é a massa do meu sistema. Pronto. E da mesma forma, como é que eu calculo y barra? Vai ser o momento em relação ao eixo x dividido pela massa. Ou seja, vai ser o somatório das massas vezes a coordenada y dividido pelo somatório só das massas. Note que aqui embaixo é o mesmo, tá? Basta você calcular uma vez. Você usa para cá e usa para cá já, o mesmo valor. Mas, essas daqui seriam as fórmulas, né, para achar as coordenadas do meu centro de massa, x barra, y barra. Esse já é o nosso caso final? Não. Agora é que eu vou para o caso final. Qual é o nosso caso final? O sistema ainda vai ser bidimensional, mas não mais de partículas, de uma lâmina, né, de uma placa, de um corpo extenso. E a minha pergunta é, como é que eu calculo o centro de massa para esse corpo, para esse caso? Então, vamos lá. Terceiro e último caso. Aqui eu só vou desenhar o terceiro caso, não vou nem escrever, mas é um sistema bidimensional ainda. Terceiro caso, imagine agora que você ainda está num sistema bidimensional, mas agora o seu corpo é um corpo extenso. Aqui, uma região D. E você quer saber qual é o centro de massa deste objeto aqui. E agora, como é que a gente vai fazer? Ah, e outra, a densidade dele é variável.
É uma função. Ó. Essa função aqui me dá a densidade ponto a ponto dessa minha região aí. Como é que a gente faz então, gente? Para eu achar o centro de massa desse corpo. Bom, eu vou colocar essa região dentro de um retângulo. Vou separar em subretângulos. Vou escolher aqui um retângulo para começar. Vou escolher esse daqui. Nesse subretângulo, eu vou escolher um representante. Vou escolher um ponto. Vamos dizer que é esse ponto bem aqui. Ó. Aí esse ponto aqui é o ponto x e j estrela, y e j estrela. Ok. Digamos que eu queira calcular, assim, para eu calcular o centro de massa desse objeto aqui, o que eu preciso? Eu preciso da massa do objeto. A massa eu já sei calcular, basta eu integrar né, sobre essa região a função densidade. Mas a pergunta é, tá, mas como é que eu calculo o momento desse objeto aí? O momento em relação a x, por exemplo. Como é que eu calculo o momento em relação a x para esse objeto? Bom, eu ainda não sei. Mas se meu objeto fosse um retângulo desse tipo aqui, de densidade constante, aí eu conseguiria. Como é que ficaria? Ó, nesse caso aqui, o meu momento em relação a x para esse subretângulo seria... Gente, o que é momento? É massa vezes distância. Nesse caso aqui, distância para o eixo x. Eu estou considerando que a minha densidade é constante e igual à densidade nesse ponto aqui. Então, como é que eu calculo massa? Eu vou multiplicar a densidade vezes a minha área, a área de um retângulo. Então, ó, vai ficar a densidade vezes ΔA. Vai ficar isso daqui. Isso aqui é só para calcular a massa, que é uma coisa que eu já sabia. Só que para calcular o momento, eu pego a massa e multiplico pela distância até o eixo x. Nesse caso, como é que eu sei qual é a distância de um retângulo para o eixo x? Eu vou usar o quê? Eu vou usar a parte de baixo do meu retângulo, eu vou usar a parte de cima, eu vou usar a parte do meio. O que eu vou usar? Ora, eu vou usar justamente esse ponto aqui que eu escolhi já, para ser meu representante. Então, a distância dele para o eixo x, que vai ser a distância que eu vou usar aqui. Nesse caso, então, a distância vai ser y e j estrela. Pronto. Com isso, eu consigo calcular o momento em relação a x só desse subretângulo. Se eu fizer um somatório, então, ó, se eu fizer um somatório de todos os subretângulos, eu vou ter apenas uma aproximação. E se eu calcular o limite, né, ou seja, o momento vai ser igual ao limite de um somatório duplo aqui de Riemann desses valores, que vai ser y e j estrela vezes a função densidade vezes ΔA. Então, essa fórmula aqui vai me dar a fórmula para o momento, aqui eu não coloquei, tá? A gente tem que colocar em relação a x. Só que eu sei que isso aqui é uma integral dupla. Então, o meu momento em relação a x vai ser a integral dupla sobre a minha região D. De qual função? Quem vai ser meu integrando? Vai ser y vezes a função densidade. Y vezes a função densidade. Ok? Então, agora, se o seu corpo, se o seu objeto é isso daqui, é uma lâmina, por exemplo, e você quer calcular o momento em relação a x, basta você calcular uma integral dupla da função densidade vezes y. Ah, professor, sempre vai ser y aqui, mesmo que seja uma função totalmente diferente? Sim, aqui sempre vai ser y. Se você tiver calculando o momento em relação a x, vai ser sempre y aqui. Tá? Porque y é a distância de um ponto para o eixo x. Sempre vai ser assim. Tá? Então, está aqui. Tá, do mesmo modo, eu poderia usar o mesmo raciocínio para calcular o momento em relação a y, né? Deixa eu separar aqui. Quem seria, então, o momento em relação a y? Seria o limite desse duplo somatório. Só que, ó,
para o eixo Y, a distância que eu vou usar é a distância x. Então, vai ficar x ij vezes a minha função densidade vezes ΔA. Em outras palavras, o meu momento em relação a y é a integral dupla de x vezes a minha função densidade. Está aqui. Gente, mas isso daqui é só para calcular o momento em relação a x e em relação a y. Mas o meu objetivo aqui final é calcular o centro de massa. Mas não tem problema, porque eu já sei. No caso do centro de massa, ó, como é que eu calculo x barra? X barra, não te esquece, é o momento em relação a y vezes a massa. Só que nesse caso aqui, aliás, deixa eu até colocar de outra cor logo. Nesse caso aqui, como é que ficaria? Bom, olha só, o x barra é o momento em relação a y sobre a massa. Mas para esse caso, como é que eu calculo o momento em relação a y? Está bem aqui, ó. É a integral dupla de x vezes a densidade dividido pela massa. Mas nesse caso aqui, como é que eu calculo a massa? Integral dupla só da densidade. Se eu posso simplificar aqui, não. Não pode simplificar isso aqui com isso aqui, tá, gente? A não ser que a densidade fosse constante. Aí ela saísse da integral e tudo bem, você poderia simplificar. Mas fora isso, vai ficar isso daqui mesmo. Tá? Inclusive é interessante porque se a minha densidade é constante, de fato, ela sai da minha integral e eu posso simplificar ela. E aí, nesse caso, o centro de massa coincide com o centroide. O centroide é como se fosse um centro de uma figura geométrica, desprezando essa questão física dele, quanto ele tem de massa, quantos quilos ele tem. Tá? Então, seria isso. Tá, e o y barra? O y barra é o momento em relação ao eixo x dividido pela massa. O que significa, então, que a integral dupla de y vezes a função densidade dividido por uma outra integral dupla, que é a integral dupla só da função densidade. Está aqui. Então, gente, praticamente essas aqui, tanto para x barra quanto para y barra, são as fórmulas principais de centro de massa. Por meio delas, você consegue calcular o centro de massa para uma região assim, ou seja, para uma região extensa, uma região limitada, onde a densidade não é constante. Você consegue calcular. Tudo bem? Bom, alguém tem alguma dúvida com relação a isso que a gente fez? Tudo certo? Ó, então pronto. Aí no final, né, como o José falou, no final, resolver o exercício desse daqui é só resolver a integral. De fato. Mas pelo menos agora a gente já sabe por que calcular um centro de massa é usar exatamente essas integrais. Por que eu vou pegar a integral da densidade e por que eu vou pegar a densidade vezes x ou vezes y, integrar? Faz sentido isso? Faz. Agora que você já sabe toda essa teoria aqui que a gente desenvolveu agora. Tudo bem? Então vamos lá, vamos voltar aqui para o slide. Ainda temos aí pouco menos de meia hora, né? Então vamos lá, vamos tentar resolver algumas questões aqui. Aqui é só o que a gente já fez, né? Imagina que você tem aqui essa lâmina, ela tem uma densidade que está variando aí nessa região e eu quero calcular o centro de massa dela. Nesse caso, nós dividimos ela, nós colocamos a região dentro de um retângulo, dividimos em subretângulos. E descobrimos que o momento em relação a x é calculado por esta integral dupla aqui. Do mesmo modo, o momento em relação a y é calculado por esta integral. Logo, para achar o centro de massa, basta eu dividir aí essas integrais, que foi o que nós já colocamos, acabamos de colocar no quadro. Então, ó, aqui eu só representando aquilo que eu falei, né? O que é o centro de massa? Como se fosse aquele ponto que se você apoiasse todo o seu objeto nesse ponto, ele ainda ficaria equilibrado, ele não cairia, já que o centro de massa está ali. Vamos lá, vamos fazer aqui alguns exercícios, temos 2 aqui iniciais. Então, determine o centro de massa de uma lâmina retangular e depois de uma lâmina semicircular. Nos dois casos, perceba que a densidade ela é constante. Isso vai até facilitar os cálculos, né? Vai agilizar algumas coisas.
Então, bora tentar resolver aí esses exercícios antes de finalizar a nossa aula. Bom, primeiro só diz que é uma lâmina retangular. Então não tem muito o que falar, bora logo aqui para o quadro. Bom, gente, note que para a gente calcular um centro de massa, a gente está usando o sistema bidimensional. A gente está usando o plano cartesiano. Então, perceba que isso está falando de retângulo. Ele não está posicionando o retângulo em algum lugar do plano. Mas nesse caso, eu vou ter que posicionar para poder calcular, né, fazer aquelas minhas integrais. Então, ó, nesse caso, eu posso escolher, eu acho que a posição mais fácil para calcular o centro de massa de um retângulo é colocando ele aqui, ó, colocando um vértice dele aqui e desenhando ele aqui, ó. Ah, professor, poderia colocar de outra forma? Poderia, não tem problema. Está aqui. Por que eu escolhi fazer assim? Porque agora, ó, esse ponto aqui, que vai de 0 até esse ponto, é justamente quem? A base do meu retângulo. Então, vai de 0 até B. E esse ponto aqui, ó, coincide já com a altura do meu retângulo, que eu vou chamar então de H. Então, ó, a minha região ela é uma região retangular. E ele quer que eu ache o centro de massa dessa região. Como é que eu faço? Vou calcular a massa, vou calcular o momento em relação a x, vou calcular o momento em relação a y. Depois eu só faço as divisões. Agora, gente, olha só. Nesse caso aqui, ele está me falando que a densidade ela é constante. Se ela é constante, eu vou chamar ela só de C. Agora, é o seguinte, gente. Olha só, se você vai calcular a massa de um objeto, nesse caso aí, retangular, ou seja, um objeto que você sabe calcular a área, e a densidade é constante, você vai precisar usar uma integral? O que você acha? Não. Pode usar também? Pode, mas não precisa. Se a tua densidade já é constante e o teu objeto tem uma área que você sabe calcular, não precisa usar integral para calcular a massa. Foi o que a gente falou no início da aula. Como é que você calcula a massa? Pega a tua densidade, que é constante, e multiplica pela área. Nesse caso, é a área de um retângulo. Então, ó, no caso da massa, não vou fazer muito cálculo aqui. A massa vai ser simplesmente a minha densidade vezes a área do meu retângulo. A área de um retângulo. Quem é a densidade? Aqui eu estou chamando ela com a letra C. Quem é a minha área de um retângulo? B vezes H. Tá? Então, está aqui. Já calculei a minha massa. Agora, para calcular o momento, que eu vou usar as integrais. Vou calcular o momento em relação a x, o momento em relação a y. Então, para calcular o momento em relação a x, isso aqui é uma integral dupla, nessa região aí, que é um retângulo, vou até colocar R aqui de retângulo. Como é o momento em relação a x, então isso aqui vai ser y vezes a minha densidade. Só que a minha densidade é constante, então ela sai da minha integral. Então fica densidade, integral dupla, aqui y. Gente, vamos lá. Isso aqui é um retângulo já, né? Então o x vai de 0 a b, o y vai de 0 a h. Então eu vou colocar aqui, ó, de 0 a b, de 0 a h. Aqui, dx dy. É isso daqui. Como isso aqui é um retângulo, posso até separar logo em duas integrais, não tem problema. Então isso aqui seria a densidade vezes integral de 0 a b dx, vezes integral de 0 a h, y dy. Aí isso aqui vai ser a densidade. Gente, isso aqui vai ser só b, né? B. E aqui vai ser y ao quadrado sobre 2. Só que no lugar do y eu vou colocar h. Vai ficar h ao quadrado sobre 2. Deixa logo assim. Pronto. Calculei o meu momento em relação a x. Vou calcular agora o momento em relação a y. Ó, o meu momento em relação a y vai ser a mesma ideia. Integral, só que agora é x vezes a minha densidade. Aí eu já sei que o x vai de 0 a b, já sei que o y vai de 0 a h, e agora eu vou integrar. Então, nesse caso, vai ficar a densidade, que é constante, vai sair da minha integral. Aqui vai ficar x² sobre 2, isso de 0 a b.
E aqui não tem y, vai ficar só y de 0 a h. Perceba que aqui eu resolvi duas integrais, né, simultaneamente. Então, no final, eu vou ter a densidade vezes h vezes b ao quadrado, tudo dividido para 2. Tudo bem, gente? Né? Claro que aqui você pode fazer com calma. Eu fiz um pouquinho rápido, porque isso aí é um retângulo, né? A forma mais simples que a gente teria nesse caso aqui de integral. Não acabou ainda, né? Porque eu só calculei o momento, calculei a massa. Agora tem que calcular o centro de massa. Bom, mas eu já sei, ó, que para eu calcular o x barra, ele é o momento em relação a y dividido pela massa. O momento em relação a y está aqui, ó. Ele é a densidade vezes a altura vezes b ao quadrado dividido para 2. E a massa, ela é... aliás, eu estou chamando de... densidade é C, né? Deixa eu colocar C aqui, fica melhor. Apesar de que eu não queria mudar em tudo, né? Mas tá bom. Melhor deixar C mesmo para depois não confundir. Pronto. Acho que já coloquei em tudo. Aqui. C. Tá. Aí a minha massa é a densidade que é C vezes B vezes H. O que dá para fazer aqui? Posso simplificar a densidade que é constante, esse H, e um B daqui com B daqui. Então, x barra vai ser B sobre 2. E agora, o meu y barra vai ser o momento em relação a x sobre a massa, que vai ser a minha constante, vezes a base, vezes h ao quadrado sobre 2, dividido pela massa, que é a constante, vezes a base, vezes a altura. De novo, simplifico. E aí o meu y barra, então, vai ser h sobre 2. Então, está aqui, ó, gente, a nossa resposta está aqui, tanto para x barra quanto para y barra. Então, nosso centro de massa, ele vai ser b sobre 2, x barra, né? E h sobre 2, o y. O que isso quer dizer, gente? Se eu for analisar aqui, está dizendo que o centro de massa de um retângulo, quando a minha densidade é constante, ela vai ficar na metade da base e na metade da altura. Então, nesse caso aqui, ó, metade da base, metade da altura, o meu centro de massa está bem aqui. Ó. Tudo bem? Por mais que eu posicionasse meu retângulo em outros lugares, mas no final a ideia seria a mesma. O centro de massa que você calcularia ficaria exatamente no centro do seu retângulo. Alguma pergunta? Tá de boa? Tá, então bora para a segunda questão, né, que é uma lâmina semicircular e a densidade também é constante. Então, ó, no caso aqui da segunda questão, bom, é uma lâmina semicircular, ou seja, o nosso desenho é um círculo, tá, gente? Se meu desenho é um círculo e eu posso posicionar onde eu quiser, então, estrategicamente, eu vou posicionar esse círculo, eu vou colocar o centro dele na origem. Então, ficaria algo assim, ó. Tá? Isso aqui era para ser um semicírculo. Aí o raio dele aqui eu vou colocar R maiúsculo. Aqui. Então essa aqui é a nossa lâmina, lembrando que a nossa densidade ainda é constante. Vou chamar de C. Aí, de novo, para calcular a massa disso daqui, eu não vou usar a integral, porque a densidade é constante. E eu sei calcular a área de um semicírculo. Né? Qual é a área do círculo? πr ao quadrado. De um semicírculo, πr ao quadrado sobre 2. Então, nesse caso aqui, eu já sei, já consigo calcular que a massa é πr ao quadrado sobre 2 vezes a minha densidade. Então, tá aqui, a massa é isso daqui. Vamos calcular agora os momentos, né? Bora calcular o momento em relação a x. Então, eu já sei que isso aqui vai ser a integral
nessa região aí. Se é em relação a x, então aqui vai ser y vezes a minha função densidade, que é c. Agora, claro, isso aqui, gente, é um semicírculo. Então, é melhor que eu transforme para quê? Para coordenadas polares. Né? Então, pensando em coordenadas polares, para essa situação aqui, o que é que nós temos? Nós temos que o R das coordenadas, ele está entre 0 e esse R maiúsculo aqui, que é o raio do círculo. E o θ, gente, está entre quanto e quanto para desenhar esse semicírculo aí? Ele começa em 0, mas ele vai até π. Muito bem. Então, ele vai de 0 a π. Então, vamos substituir. Bom, esse c é constante, né? Vou tirar logo aí da minha integral. Vai ficar c, aí integral de 0 a r, de 0 a π. No lugar do y, eu vou colocar r seno θ. Não vou esquecer o jacobiano, que é o r aqui, ó. E eu vou colocar dr dθ. Vou separar isso aqui em duas integrais. Então, aqui vai ser a constante vezes integral de 0 a r, aqui r ao quadrado, integral de 0 a π, seno θ. Bom, aqui vai ficar r ao cubo sobre 3. Como é de 0 a r, vai ficar esse r maiúsculo aqui. Vai ficar c r ao cubo sobre 3. Qual é a integral do seno? Menos cosseno. Menos cosseno, que vai de 0 a π. Gente, agora olha só. Cuidado com esse menos aqui, tá? Porque quando eu colocar cosseno de π, o cosseno de π é menos 1. Com esse menos vai ficar mais. E quando eu colocar menos cosseno de 0, o cosseno de 0 é 1. Só que menos com menos também vai dar mais. Então, isso daqui, ó, esse valor aqui vale 2, tá? Então, a resposta é 2/3 da minha densidade vezes R ao cubo. Isso aqui é o momento em relação a x. Bora calcular agora o momento em relação a y. Aí, nesse caso, vai ficar integral dupla de x vezes a minha função constante. Vou usar coordenadas polares de novo, né? Então, isso aqui vai sair, o c vai ficar integral de 0 a r, integral de 0 a π. No lugar do x vai ficar r cosseno. Já tem o jacobiano, então já vou colocar aqui r ao quadrado. Aí dθ, dr. Vou calcular logo essas duas integrais ao mesmo tempo, né? Vai ficar r ao cubo sobre 3, isso de 0 a r maiúsculo. E a integral do cosseno é seno. Então vai ficar seno θ de 0 a π. Só que aqui, ó, quanto é o seno de π? É 0. Quanto é o seno de 0? É 0 também. Então, na verdade, ó, tudo isso aqui vai zerar por causa disso daqui. Então, o momento em relação a y é 0. Tudo bem? Tá. E agora, o que está faltando? Está faltando só eu calcular x barra e y barra, né? Então, por exemplo, vou tentar colocar aqui. Bom, no caso do x barra, o x barra, que é o momento em relação a y sobre a massa, quem é o momento em relação a y? É 0. Então, aqui o x barra vai ser 0. Ora, o que significa o x barra ser 0? Que quando você for posicioná-lo aqui, o x vai estar zerado, ou seja, você vai estar em cima do eixo y. Agora, o y barra vai ser o momento em relação a x, que é isso daqui, ó, gente. Já vou colocar assim, vou colocar 2c r ao cubo sobre 3, dividido pela massa. A massa está bem aqui, ó, que é outra fração. Então, vai ficar essa fração dividida por essa fração. Então, o que que faz? Pega a primeira e multiplica pelo inverso da segunda, da de baixo. Então, vai ficar ali, vezes 2 sobre π r ao quadrado vezes c. Aí, olha só, simplifico aqui a densidade, posso simplificar também r quadrado daqui com daqui, e no final eu vou ter que o meu y barra é 4 vezes o raio dividido por 3
vezes π. Tudo bem? Então, vai ser esse valor aqui. E aí, se a gente fosse posicionar, o x está zerado. Então, o nosso centro de massa estaria mais ou menos por aqui. Tá? Esse aqui seria o nosso centro de massa. X barra e y barra. Bom, deixa eu ver quanto tempo a gente tem. Nós temos 8 minutos. Bom, vou fazer o seguinte. Então, eu vou começar a questão, vou montar a nossa integral. A gente pode terminar de resolver ela na semana que vem. Tá? Mas vamos pelo menos montar essa integral aí. Ó, determine a massa e o centro de massa de uma lâmina triangular. Aí ele me dá 3 vértices e me dá a função densidade. Vamos pelo menos tentar calcular a massa. A gente deixa para calcular os momentos e o centro de massa na próxima aula. Bom, ele me dá essa função densidade aqui, que é 1 mais 3x, e ele me dá 3 vértices de um triângulo. É uma chapa triangular. 1, 0 e 1 e 2. Então, bora lá, gente. Bom, primeiro deixa eu desenhar esse triângulo, né? Deixa eu marcar esses pontos que ele me dá aí. Então, quais são os pontos? 0, 0. Então, bora aqui para o quadro. Eu tenho a origem. 1 e 0. Então, vamos dizer que 1 está bem aqui. Então, aqui nós temos outro ponto. E 1 e 2. Tá? Então, bora dizer que o 2 está mais ou menos bem aqui. Então, ficaria bem aqui o nosso terceiro vértice. Então, nós teríamos este triângulo. Bom, já que é um triângulo, eu não vou usar dessa vez coordenadas polares. Vou usar cartesianas mesmo, tá? Então, ó, eu vou ter que olhar. Meu triângulo ele está limitado por baixo. Aqui, ó. Essa linha está em cima do eixo x. Então, isso aqui é y igual a 0. Está limitado por cima por essa outra linha aqui, ó, essa outra linha inclinada. Bom, essa linha, que função? É uma função afim. Ela corta o eixo y na origem, então o b é 0. Então é uma função do tipo y igual a vezes x. E quem é o a? É 2x. Por quê? Porque quando x é 1, y é o dobro. Então essa função aqui, ó, esta função aqui, ó, essa reta inclinada, ela é a função y igual a 2x. Então, nesse caso, eu tenho que o meu y está entre 0 e a função 2x, e o meu x está entre 0 e 1. Está aqui, 0 e 1, no triângulo. Estou olhando como uma região do tipo 1. Ok. Agora eu quero calcular a massa primeiro. Dessa vez, gente, a minha densidade não é constante. Então, eu vou ter que calcular a massa usando a integral. Então, ó, a massa vai ser igual à integral dupla, vou usar cartesianas mesmo, tá? Da minha função densidade, que é a função 1 mais 3x. Como eu olhei com uma região do tipo 1, então eu vou integrar primeiro em y, depois em x. Então, vou integrar em y, depois em x. O y vai de 0 a 2x, o x vai de 0 a 1. Bom, só que aqui não tem y, né? Então, isso aqui é como se fosse uma constante. Então, vai ficar essa constante vezes y. Então, integral de 0 a 1, esse meu parêntese aí, ó, 1 mais 3x vezes y. E o y está entre 0 e 2x. Então, aqui vai ficar só 2x, né? Então, vai ser integral de 0 a 1, 1 mais 3x vezes 2x. Vou multiplicar. Então, vai ficar integral de 0 a 1, aí vai ficar 2x mais 6x ao quadrado, dx. Aí eu vou integrar aqui, né? O 2x, a integral é x quadrado. Aqui vai ficar 2x ao cubo. Isso de 0 a 1. Quando eu colocar 0, vai zerar. E quando eu colocar 1, vai ficar 1 mais 2.
que é 3. Então, a massa é igual a 3. Tá? Então, a gente vai parar por aqui, mas dever de casa, terminar essa questão. Então, o que falta aqui? Calcular o momento em relação a x, calcular o momento em relação a y, para poder você calcular o centro de massa. Aí, na próxima aula, eu já começo com essa questão, já lembro vocês que a massa é igual a 3 e a gente continua. Tá bom? Então, obrigado pela presença, uma boa aula nessa sexta-feira e a gente se vê na próxima segunda. Até mais!